Olá, tudo bem com vocês? PCI Concursos. Vamos aqui prosseguir com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Estávamos falando do empregador, falamos do grupo econômico e hoje na segunda parte da aula nós vamos falar sobre a sucessão de empresas e vamos aqui trazer também algumas peculiaridades acerca do regime jurídico diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá ok, pessoal? É a nossa aula de hoje. Sucessão de empresas é um tema bastante importante, sempre cobrado nos concursos públicos. E qual é a ideia, né? Primeiramente, os artigos principais da CLT que cuidam da sucessão de empresas são o artigo 10 e o artigo 448 da CLT, ok? Vamos ver que a reforma também traz, no 448, traz algumas novidades, né, envolvendo aí a figura do sócio que se retira da sociedade. Mas antes disso, vamos estudar a atual redação. Esses dois artigos, o 10 e o 448, não mudam. Essencialmente, os dois artigos dizem o seguinte, né, que se houver a transferência do estabelecimento e não houver paralisação da atividade, ou seja, uma transferência do estabelecimento sem solução de continuidade, com a continuidade dos negócios empresariais, com a continuidade dos negócios por parte do empregador. Neste caso, essa alteração, seja alteração societária, a venda para novos sócios, ou a permanência de um deles com a entrada de um novo sócio, no âmbito de uma cisão, de uma fusão, de uma incorporação de empresas, ou seja, qualquer alteração do quadro societário ou da estrutura jurídica da empresa não implicará prejuízo aos empregados. A empresa sucessora será responsável pelo eventual passivo trabalhista deixado, será responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas a partir do momento da transferência e também responderá pelos débitos da sucedida, pelos inadimplementos contratuais da sucedida. Basicamente, a sucessão de empresas envolve esse quadro legal e esse quadro fático, ok? Artigos 10 e 448 da CLT, a responsabilidade, a sucessão de empresas. Essa é a regra geral. Nós vamos ter a oportunidade de falar de algumas peculiaridades, sempre, né, pessoal? É isso que dificulta a matéria. Então, por favor, ao quadro. Aqui no quadro nós estamos vendo o artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança, 448, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Os requisitos, basicamente, a transferência do estabelecimento e a não ocorrência de paralisação da atividade. Então é importante que não haja, né, que transfira o estabelecimento, que aquela atividade empresarial tenha continuidade e que não haja um hiato, que não haja aí um período, né, um vácuo, um hiato entre a transferência e a continuidade das atividades empresariais. Caso contrário, não teremos a sucessão da empresa, ok? Então imaginemos aí que determinado estabelecimento seja adquirido seja adquirido por alguém, né, e porque esse alguém se interessou pelo ponto comercial, se interessou pelo patrimônio material da empresa, por aquilo, né, pelos pertences, pelos haveres daquela empresa, e daí ele adquire, compra esse estabelecimento, compra essa empresa, mas resolve fazer uma mudança profunda, completa, para reformar a loja,
aquele lugar, passa a atuar em outro ramo da atividade econômica. Veja, ele fez um negócio jurídico de compra e venda, comprou aquela empresa, todos os direitos relacionados àquela empresa, mas não houve uma paralisação das atividades. E quando voltou a funcionar, voltou a atuar em ramo da atividade econômica distinto, depois das mudanças que se fizeram necessárias para fomentar um novo negócio empresarial. Nesse caso, nós não teremos a sucessão de empresas, ok? Não teremos a sucessão de empresas, mesmo que esse empregador mantenha parte dos funcionários antes que trabalhavam para a empresa sucedida. Então, só o caso a caso, caso concreto, poderá nos dar certeza acerca da ocorrência da sucessão. Agora nós vamos verificar algumas questões envolvendo sucessão de empresas, que são peculiaridades, são questões postas na jurisprudência que trazem alguma dificuldade, mas que essas dificuldades foram superadas por intermédio da jurisprudência que se pacificou, ok? Por favor, vamos ao quadro. Sucessão em grupo econômico. Nós temos uma orientação jurisprudencial, a número 411, que vai dizer que, regra geral, não há, salvo uma fé. Mas vamos entender isso daqui. O que o senhor está falando? Vamos lá, eu estou dizendo o seguinte, sucessão em grupo econômico. Imaginemos que o grupo econômico é formado por diversas empresas, por 5 empresas distintas. E alguém compra uma dessas empresas, certo? Como nós abordamos na aula anterior, o grupo econômico, formado o grupo econômico, a figura do empregador único, ela trará solidariedade das empresas do grupo econômico em torno das obrigações trabalhistas. Essa solidariedade se dá no âmbito passivo. O que isso significa? Significa que o empregado do grupo econômico poderá processar todas as empresas do grupo ou algumas dessas empresas. A partir do momento em que uma dessas empresas é adquirida por um terceiro, uma das empresas do grupo, no nosso exemplo 5, uma delas é adquirida por alguém. A pergunta é: o empregado do grupo econômico poderá responsabilizar, processar aquela empresa que foi vendida a um terceiro? A resposta da OJ número 411 é não. Não como regra geral, salvo comprovação de má-fé ou fraude. Ou seja, se ficar comprovado que esse negócio jurídico de compra e venda teve como objetivo driblar, frustrar a cobrança de créditos tributários ou o cumprimento de obrigações trabalhistas, a cobrança trabalhista, vamos usar essa terminologia, neste caso, sim. Neste caso, nós poderemos, o empregado do grupo econômico poderá responsabilizar o sucessor que comprou uma das empresas do grupo econômico. Certo, pessoal? Então, mas veja, aí a questão é simples, o raciocínio é simples. Artigo 9º da CLT. Qualquer tentativa de burla, de fraude à legislação trabalhista será tida como nula de pleno direito. Certo? Mas, regra geral, não existe essa sucessão uma vez alienada uma das empresas do grupo econômico. Outra questão que vocês guardem aí: não há sucessão na recuperação judicial e na falência. A atual lei de recuperação judicial e de falência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal permite que interessados comprem determinada empresa, comprem uma parte. Então, lá na recuperação judicial, suponhamos uma empresa que tem
sede e várias filiais, né? Unidades econômicas distintas. Muitas vezes, né, os credores concordam e o juízo da recuperação judicial ou da falência permitem a venda de uma determinada unidade produtiva. E aí a pergunta: os compradores responderão pelos débitos trabalhistas anteriores? A resposta é não. É não. Houve um caso que a gente pode chamar aqui um case, né, que foi envolvendo o grupo Gol, Gol Aviação, e nesse julgamento no STJ essa questão foi decidida neste sentido, tá? Não há sucessão. Aquele que compra determinada unidade produtiva, ele recebe essa unidade produtiva livre de dívidas, limpa, livre de dívidas, ok? É uma tentativa de retomada da atividade produtiva e de recuperação dos empregos até então existentes, ok? Tanto na recuperação judicial ou na falência. Então, não há sucessão. Outra questão, sucessão de empresas terceirizadas na administração pública. O TST tem um entendimento majoritário que não vislumbra sucessão entre terceirizadas. Eu vou explicar melhor isso, pessoal. Veja, é muito comum que determinadas empresas, vamos aqui falar de uma terceirizada típica, setor de vigilância, ok? Ou limpeza. Então, determinada empresa terceirizada presta serviços de vigilância ou de limpeza. Essa empresa é contratada por um ente da administração pública, seja direta, seja indireta, certo? O que acontece? Esses contratos são normalmente contratos anuais. Terminado o contrato, a empresa muitas vezes deixa de prestar os serviços porque há um novo procedimento licitatório e nesse procedimento licitatório uma outra empresa do ramo de vigilância ou limpeza é contratada para a continuidade da prestação de serviços. Ocorre que na prática do dia a dia, essa prática ela tem o seguinte aspecto: aqueles funcionários da empresa, da prestadora de serviços anterior, são demitidos, dispensados e recontratados pela empresa, a nova empresa prestadora que venceu a licitação. E isso é feito sucessivamente. E a questão que se coloca é, veja, essa descontinuidade do contrato de trabalho é prejudicial aos empregados terceirizados. Por quê, pessoal? Veja, ele não ganha tempo suficiente para tirar férias, muitas vezes não se completa o período aquisitivo. Muitas vezes a questão, né, a própria questão, a questão das férias, a questão do enquadramento sindical desse empregado, né, várias questões que são postas prejudiciais ao empregado. Ele não tem estabilidade, não tem estabilidade. E há também aqui, né, uma série de questões envolvendo horas extras, reflexos, que um contrato de médio ou longo prazo seria, do ponto de vista econômico, financeiro, para o empregado, muito mais vantajoso. Então, essas demissões recorrentes e recontratações, uma parte minoritária da jurisprudência entende que tem que ficar caracterizada aí uma sucessão de empresas. Até mesmo porque, muitas vezes, essa empresa, a empresa que perde a licitação e, por isso, fica obrigada a dispensar os funcionários, não efetua o pagamento das verbas rescisórias. Muitas vezes ela não tem dinheiro para tanto, porque não se planeja, porque o valor recebido
durante a prestação de serviços é um valor que deixa uma margem muito estreita a um lucro pequeno, um lucro muito pequeno. A empresa, ela paga o funcionário com aquilo que é repassado pela administração pública. Ao final, ela não tem reserva para saldar as verbas rescisórias, em prejuízo desse empregado. E isso se torna um ciclo vicioso, pernicioso, prejudicial. Daí a discussão que se coloca se é possível responsabilizar a nova prestadora pelos débitos da empresa anterior. O que temos que saber? Que a jurisprudência, uma jurisprudência majoritária, diz que não há essa sucessão. Sucessão entre entes de direito público. Aqui é uma OJ número 92, né? Aqui uma figura cada vez mais rara, mas que é possível, né? O desmembramento de municípios. É que agora a Constituição Federal traz uma série de requisitos, né, dificultando, não permitindo a criação de novos municípios e dificultando eventuais desmembramentos. Mas veja, naquele caso em que há desmembramento com a criação de um novo município, esse novo município responde pelos débitos trabalhistas do município que até então empregava determinado trabalhador? Não há sucessão. Cada ente federado responderá pelo período correspondente do vínculo empregatício. Certo, pessoal? Sucessão em cartórios extrajudiciais, outra questão espinhosa. Os cartórios extrajudiciais, os cartórios de notas, os cartórios de protesto, os cartórios de registro de civil, de pessoas, de documentos, os cartórios de registro de imóveis, esses cartórios extrajudiciais, eles são pessoas jurídicas de direito privado, mas eles agem por delegação pública, prestam serviços de natureza pública, há toda uma legislação específica regendo os cartórios extrajudiciais, a Constituição Federal traz a necessidade do concurso público para notários e registradores, há uma lei específica de 1994 sobre a questão dos cartórios, e esses notários e registradores contratam empregados pela CLT, livremente, como se fosse uma empresa, um empregador privado, normal, fazem essa, assim se faz. A pergunta é, determinar o cartório extrajudicial, fica vago, há uma vacância, assume o aprovado no concurso público, que agora se faz necessário. Os cartórios não podem ficar vagos por muito tempo, tem que haver concurso público para provimento desses cartórios. Como fica? O TST, prevalece no TST a corrente que defende a sucessão. Então, aquele que assume o cartório extrajudicial responderá pelos débitos trabalhistas do sucedido. Tudo bem, pessoal? E a sucessão em razão da privatização. Da privatização. Veja, já falamos, quando falamos de grupo econômico, falamos, ou melhor, de empregador, falamos do empregado público, falamos daqueles empregados que não se submeteram a concurso público na administração pública indireta, e a empresa pública ou a sociedade de economia mista foi adquirido por uma pessoa jurídica de direito privado. Houve a privatização. Nós falamos, na oportunidade, que convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho, mesmo que ausente concurso público. Quando ocorre a privatização, ocorre a sucessão. Essa pessoa jurídica de direito privado que adquire a empresa pública ou sociedade de economia mista responderá pelos débitos trabalhistas anteriormente existentes. Tudo bem, pessoal? Então, um quadrinho aí bem especial, bem legal para vocês, acerca de questões controvertidas e qual o posicionamento jurisprudencial do momento. Sejam os posicionamentos já pacificados por meio de súmulas e orientações jurisprudenciais ou aqueles em que o TST já tem uma jurisprudência majoritária. Tá bom, pessoal? Guardem isso daí. Próximo quadro,
eu falei para vocês, né? Eu falei do artigo 10 e o 448, eles são mantidos, mas veja, a reforma traz 2 novos artigos, traz o 10A e o 448A da CLT. O 10A vai cuidar do sócio retirante, né? Então veja, no caso da sucessão, o que ocorre, pessoal? Nós podemos ali, na sucessão, o sucessor vai responder, né? Vai responder pelos débitos trabalhistas, vai assumir o passivo trabalhista. Mas também, né, é possível, em casos envolvendo fraude ou naqueles casos em que não há bens suficientes da empresa sucessora, da empresa devedora, você poderá responsabilizar os sócios, desconsideração da personalidade jurídica. Esse sócio retirante, ele vai responder? Veja, ele poderá responder subsidiariamente. O que isso quer dizer? Que eu tenho que primeiro buscar responsabilizar a empresa devedora, os sócios atuais da sucessora, a empresa devedora, os sócios atuais, houve uma alteração no quadro societário. Essa alteração implica a responsabilidade dos novos sócios em caso de desconsideração e só depois de buscar patrimônio na empresa devedora e nos sócios atuais que eu vou poder responsabilizar os sócios retirantes. Obviamente que se houver fraude, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Então o artigo 10 diz que a alteração societária não causa prejuízo aos empregados. Ok? Não causa prejuízo aos empregados. Não trará nenhum efeito. Esse empregado poderá responsabilizar a empresa devedora e poderá, caso a empresa devedora não tenha patrimônio para responder, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica com a responsabilização dos sócios. Quais sócios? Os sócios atuais. E se os sócios atuais não tiverem patrimônio? Aí eu poderei responsabilizar os sócios que se retiraram do quadro societário. Pessoas físicas, os sócios, ok? Os sócios que retiraram. Tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, porque eu também tenho sócio pessoa jurídica, certo? Agora, se houver fraude, aí essa responsabilidade, que era subsidiária, se torna solidária. E o caso do 448, aí sim, a sucessão propriamente dita, né? Caracteriza a sucessão empresarial de empregadores, caracterizada a sucessão, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Ok, ratifica o que está dito no artigo 448 da CLT. Só que o parágrafo único vai dizer que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Nada mais justo, né, pessoal? Está aqui dos acréscimos da reforma, uma das modificações, que simplesmente reflete o posicionamento jurisprudencial já existente, remansoso, pacificado, né, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. Certo, pessoal? Então, vejam, a gente falou aqui de sucessão de empresas, também muito importante. Eu vou terminar a aula aqui e aí eu continuo a próxima aula, que acredito que vai ser um pouco mais curta, peço a paciência de vocês, para falar de poderes do empregador e para falar um pouquinho das peculiaridades que envolvem as microempresas e empresas de pequeno porte. E aí terminamos o capítulo referente ao empregador, certo? Para na próxima aula falarmos um pouco do trabalho adolescente, do trabalho da mulher, e aí já vamos caminhar para jornada de trabalho, falar um pouquinho aqui das questões envolvendo jornada. Tá bom, pessoal? PCI Concursos, até daqui a pouco. Vamos lá, estamos juntos. Tchau, tchau.